Temos uma live aqui sobre biomimética com a Giane Broco. Oi, tudo bem, Giane? Tudo bem? Obrigada Tudo pelo bem convite, também. Ana. Obrigada a você. Primeiro, se apresente. Se apresente para o pessoal. Eu sou muito interessada nesse tema da biomimética, já venho estudando isso há algum tempo, e eu quero mesmo que você explique esse tema para o pessoal. Eu sou muito apaixonada por isso. Mas se apresente primeiro, conte como é que você entrou nessa área de trabalho, né? Porque eu assisti o seu TED Talks, vi que você também é engenheira, né? Ambiental, não é? Não, Não é ambiental, desculpa. não é ambiental, mas eu sou engenheira. E você entrou na Ah, biomimética depois, então. isso, assim, uma coisa conversa com a outra, né, Ana? Vou contar um pouquinho para vocês, então. Eu sou de formação engenheira de produção mecânica, né? Então, tenho mestrado em engenharia de produção e sistemas. E a biomimética, ela aconteceu justamente na sinergia que eu busquei dentro da tecnologia com justamente a interação da sustentabilidade. Então, como é que a gente pode trabalhar inovação, sustentabilidade e tecnologia, né? Porque eu sou Sim. muito apaixonada por tecnologia, eu sou muito apaixonada por engenharia. Então, eu queria trazer para a engenharia algo que reverberasse também essa questão da consciência, né, com o nosso planeta. Então, as indústrias olhando para isso também. E aí eu descobri a biomimética. E aí, Foi no por que eu me acaso ou formei, você teve alguma aula assim sobre isso? então, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha que fazer meu TCC, né, sobre biomimética e sobre biomimética não, para engenharia. E aí eu falei, bom, eu não quero fazer sobre nenhum desses temas que eu estudei até então. E aí meus professores falaram, não, tá maluca, né? A pessoa, ainda mais que é produção mecânica. Então a gente tinha as cadeiras da engenharia de produção, da engenharia mecânica, tem um monte de coisa de administração, um monte de coisa da engenharia elétrica, assim, tinha muitas opções de matérias. Daí eles falaram, bom, tá bom. Daí eu falei, bom, gente, então eu quero trabalhar dentro da sustentabilidade ou de polímeros, né? Na época eu trabalhava na empresa da minha família, que é de polímeros, eu falei, unir sustentabilidade e polímeros. Aí o professor, o coordenador, falou assim: olha, a gente não tem nenhum professor para te orientar em sustentabilidade, nenhum para te orientar com polímeros. E eu falei, então não vou fazer. Então não vou fazer esse semestre. Louca, né? Aí ele falou assim: olha, mas olha só, tem um professor que foi num simpósio nos Estados Unidos e ouviu falar sobre biomimética. Eu acho que tem a ver com isso que tu quer falar, que tu quer fazer. Quem sabe vai lá e conversa com ele. E aí eu fui falar, o professor Luiz Henrique Rodrigues, né? O professor Daniel me indicou falar com ele. Hoje os dois são referências para mim, assim, né? São parte dos meus mentores. E aí eu falei com o Luiz Henrique e ele falou: olha, eu topo te orientar, né? Me deu um livro da Janine Benyus, que é Biomimética e Inovação Inspirada pela Natureza, e falou: dá uma lida, vê se é isso que tu quer. E aí eu li um pouco do livro, enfim, nem terminei de ler, eu já voltei no outro dia lá e falei: Luiz Henrique, é isso, eu vou fazer o trabalho sobre isso. E aí o Que TCC legal. inteiro, né? Com um livro publicado na época, isso foi em 2012. E aí eu falei que tudo bem, que eu abraçaria a causa, assim, que eu ia buscar outras referências, né? De outros temas para complementar o que eu estava lendo ali nesse único livro até então sobre biomimética. E foi Sim. muito legal, assim, porque foi uma descoberta. Eu descobri o meu propósito, um caminho, uma ferramenta que trouxe muita conexão, né, com o que eu acredito, assim, como propósito de vida e que eu acredito como futuro das empresas. Então hoje eu me considero engenheira e biomimeticista ou engenheira biomimeticista. É uma coisa, eu não preciso excluir uma coisa para ser a outra, sabe? É É realmente verdade. transdisciplinar, assim, então é bem legal. Eu tenho passado muito por esse processo também de não excluir uma disciplina da outra, porque eu também venho de um percurso super multidisciplinar, e às vezes a gente acaba caindo nesse movimento, né, de ou eu sou uma coisa ou eu sou outra, mas na verdade a gente pode coexistir com tudo isso ao mesmo tempo, né? Você não precisa de excluir Totalmente. uma coisa da outra. Mas, Giane, conta, então, depois você foi estudar até internacionalmente o tema da biomimética. Como é que foi você aprender e aprofundar tanto nesse tema, assim? Depois eu vou te perguntar mais umas coisas assim, qual que é a Uhum. aplicabilidade da biomimética também, mas como é que foi você sentir tanta vontade de aprender isso, que você até saiu do Brasil para estudar esse tema fora? Como é que aconteceu? Foi assim, depois que eu fiz o TCC, né, eu me formei em engenharia.
E eu falei, bom, eu quero continuar estudando sobre isso, né? E aí, o único lugar que certifica, né, que te profissionaliza em biomimética é o Biomimicry 3.0 dos Estados Unidos, cuja fundadora é a Janine Benyus, né, e a Dana Baumeister, então, que são as criadoras do termo, né, biomimética, da metodologia da biomimética. E aí eu me inscrevi e passei, fui aceita, né, para fazer a especialização nos Estados Unidos. Então, realmente, eu fui me certificar, fui me especializar no tema. E, Que então, legal. assim, eu me formei em março, a formatura em si foi em março, né? Em abril eu fui para São Francisco, morar então em São Francisco, na Califórnia, e estudar biomédica. E foi realmente muito importante para minha carreira profissional, né? Realmente hoje é o que eu faço, é o que eu amo. E eu sempre falo que uma coisa a gente não pode excluir da outra, né? Eu acho que eu, como Sim. pessoa, me transformei muito também dentro desse processo. Então, foi muito importante ter feito essa jornada, né? De morar Uhum. fora, de aprender, de conhecer uma nova cultura, assim, em imersão mesmo. Além, Sim. é claro, de me especializar em biomédica e ter a oportunidade de estudar biomédica direto da fonte, né? A Janine Benyus é Com a as fundadora. especialistas mesmo e com as fundadoras, né? Isso que foi bom. Isso, então foi muito especial. Assim, aí quando eu voltei, eu fundei o Biomimicry Brasil, que é a rede hoje, né, que conecta todas as pessoas que já se especializaram em biomimética no Brasil. A gente tem essas redes no mundo todo, né? Então é bem legal. Muito bom. E, Giane, então assim, para quem nunca ouviu falar no tema, o que é biomimética? Como é que a gente explica isso para uma pessoa que realmente nunca ouviu falar? E no que é que a gente pode usar também a biomimética nos processos até de trabalho? Já vamos entrar nessa questão também. Uhum. Mas o que é o conceito? Bom, a biomimética é inovação inspirada pela natureza, né? Então a gente vai olhar para a natureza não como uma fonte de extração, mas realmente como um lugar onde a gente pode aprender, né? Então, a natureza como mentora para os nossos projetos, para os nossos processos, para tudo que a gente faz. E essa é a grande virada de chave, né? Quando a gente tem essa compreensão de olhar para a natureza como professora e não como um lugar onde eu simplesmente extraio as coisas. E a biomimética, ela vem, então, com essa visão, mas muito profunda. Então, a gente aprende, a gente vai perguntar o que a natureza faria aqui. Né? A gente não vai Uhum. olhar só para a forma, a gente não vai reproduzir a forma necessariamente apenas. A gente vai realmente olhar para o processo do porquê é que ocorre dessa forma. Então, assim, uma célula solar, por exemplo, ela não reproduz uma folha gigante que captura energia. Ela reproduz a inteligência da folha de capturar a luz do sol e transformar em energia. Então, a Sim. biomimética, ela ensina a fazer isso, a olhar para essa inteligência da natureza, né? E a gente tem uma metodologia que se chama Biomimicry Thinking. Então, hoje, na Amazon Biomimicry, né, que é a minha empresa de consultoria e educação corporativa em biomimética, a gente aplica o Biomimicry Thinking, né, associado a outras metodologias de inovação nas empresas para realmente transformar os processos delas, né? Seja de produto, seja processo mesmo, seja um serviço, ou a parte de gestão. Então, hoje a gente trabalha também com bioliderança. Então, é bem Que amplo, assim. legal. Bioliderança, caramba, eu nunca tinha ouvido falar nesse tema. Uhum, Adorei. é possível também a gente olhar para as lideranças e se inspirar na natureza para que elas se tornem mais conscientes e mais integradoras no sentido de realmente uma inteligência coletiva dentro da empresa, né? Quem faz isso muito bem são os superorganismos que a gente chama, né? Que são as formigas, os cupins. E a gente olha para eles para entender essa inteligência de grupo e levar isso para dentro das empresas. E aí, claro, a gente trabalha realmente as lideranças de diversas formas, né? Assim, de consciência mesmo, de papel no mundo e tudo mais. Então é um programa bem legal que a gente oferece também dentro da Amazon. Muito legal. E eu lembro que, olha, faz pouco tempo eu fiz um podcast, inclusive, que eu tenho um canal do YouTube que eu faço um podcast também, com a Tati Guimarães, que é uma ecodesigner. Ela mora aqui em Barcelona, na verdade eu estou em Lisboa, né? Mas ela mora aqui em Barcelona. E ela já foi premiada também internacionalmente, já expôs no MoMA, né? Que é aquele Museu de Arte Moderna. E ela trabalha muito com o conceito do ecodesign. Então, assim, para mim, pelos estudos que eu venho fazendo até agora, eu sempre olhava para a biomimética aplicada, por exemplo, no design, aplicada no design de alguma coisa, mas agora
que você falou, por exemplo, sobre aplicar biomimética em relações das pessoas, isso já foi uma grande surpresa para mim. Eu achei isso muito interessante. A gente tem muito isso, né, Ana, de olhar para a inspiração muito na forma, né? Então, o design, ele reflete muito isso, né? Ou a gente olha somente isso não tira a importância, né? Mas a gente olha assim, eu vou fazer isso de bambu, vou fazer isso Sim. Com um material sustentável, né? Um material consciente, assim. E daí a gente vem, com a biomimética, a gente vem olhar realmente a inteligência desse organismo, né? Então a gente vai mergulhar bem mais profundamente para poder entender como que a gente vai transformar essa linguagem, né? Traduzir a linguagem biológica para uma linguagem industrial. Então, realmente, a gente vai ter que aprender a fazer essa tradução. Então, quando eu pergunto, vamos supor, eu quero armazenar água, né? Mas o que eu vou fazer? Vou criar uma garrafa de água. A garrafa de água é o design, é o produto final, né? Ele não é a função daquilo que eu quero fazer. Então, quando eu quero realmente inovar, eu tenho que olhar para a função daquilo que eu quero criar. Então, qual é a função de uma garrafa de água? É armazenar água. Se eu perguntar para a natureza como ela cria uma garrafa de água, ela não vai me responder nada, porque ela não cria garrafas de água. Agora, se eu perguntar como ela armazena água, né? Como ela armazena água, ela vai me dar inúmeras soluções de vários organismos que fazem isso, né? Inclusive... O cacto, né? Se eu não me engano, ele armazena isso. água. O cactus faz isso, o besouro da Namíbia faz isso, né? Tem uma garrafinha que é inspirada no besouro da Namíbia, que vive no deserto da Namíbia. Ele captura a umidade do ar, condensa a umidade, transforma em água potável, armazena no corpo dele e vai bebendo ao longo do dia. Aí hoje já existe uma garrafinha de água que faz isso também, né? Que legal. Ela captura a umidade do ar, condensa, transforma em água potável e aí você pode ir bebendo. Aí a gente pode transformar isso numa caixa d'água, a gente pode pensar em levar isso para lugares onde a gente não tem acesso à água, Sim. né? Então, assim, é realmente muito amplo quando a gente começa a entender a solução que é inspirada na natureza. A gente pode solucionar desde um problema que, realmente, assim, a garrafinha de água soluciona um problema que eu tenho, Sim. mas ele também soluciona um ODS, né? Algo que é muito maior, que é mundial mesmo, que é um problema mundial, um problema global. É então verdade. É bem legal quando a gente começa a expandir assim, os nossos horizontes do que é possível a gente fazer. Quando a gente começa a perguntar para a natureza como que ela soluciona os desafios dela e absorver, né? E trazer isso para dentro também das nossas vidas, né? Sim. E eu observo muito a natureza e eu vejo que às vezes é um organismo tão... vários, né? Porque estão ali coexistindo ao mesmo tempo, tão complexo. É muito difícil fazer essa tradução, digamos, da linguagem da natureza para uma linguagem nossa, porque assim, até hoje o que eu conheço, digamos, bem, né? Porque eu fiz mestrado e tudo, é a linguagem científica, que é uma espécie de tradução. A biomimética passa também por alguma coisa similar, digamos, com o método científico e tudo. Como é que essa tradução é feita a partir do método que vocês têm também? A gente tem o Biomimicry Thinking, né, que é o que direciona os nossos projetos, então realmente é a metodologia. Mas a tradução, ela se dá muito pela função daquilo que eu quero emular, né? Então, quando eu pergunto o que a natureza faria aqui, eu vou olhar realmente para o que é que ela está fazendo, não para o que é. Né? Então, é a função. A função de uma lâmpada é dar a luz, é iluminar. Não é ser uma lâmpada, né? Então é isso que a gente tem que começar a entender. O primeiro passo é esse. E depois, como é que eu traduzo? Eu encontrei a estratégia, né? O vagalume, ele acende ali o bumbum e tal. E aí tem um sisteminha dentro dele que aciona por causa de uma macromolécula, alguma coisa assim. Né? Então tá, então eu vou estudar o que faz com que acenda. Eu vou entender como é que funciona biologicamente e vou traduzir isso para uma linguagem de engenharia, para uma linguagem de design, para uma linguagem de medicina, para o que for. Então, realmente, primeiro eu mergulho na questão biológica, para depois começar, a partir dessas estratégias biológicas, eu vou elaborar elas, e aí eu vou começar a traduzir elas para possibilidades industriais. Se for algo que eu ainda não tenho disponível, né, pronto, aí é realmente uma oportunidade de eu buscar desenvolver no laboratório, de buscar desenvolver com alguma empresa que tenha essa capacidade de emular essa solução da natureza
né? E transformar numa solução industrial. Que legal. E agora eu tô pensando assim, desculpa, eu te interrompi. Não, não tem problema. Você ia dizer que, assim, às vezes é um pouquinho complexo, mas depois que você começa a mergulhar e aprender, é realmente assim, é que nem você estudar uma nova língua, né? Você É não vai isso, falar inglês ou falar alemão de um dia pro outro. só olhando pro livro, né? Só escutando os outros falar. Você vai ter que começar realmente a treinar, a Sim. aplicar, a aprender a fazer, a entender essa linguagem, a traduzir essa linguagem. Então, é um processo. E essa área também da biomimética, para profissionais que querem trabalhar com isso, ela é para qualquer profissional ou você tem que ter algum, digamos, background em alguma outra área do conhecimento que é mais útil? Ou ela pode ser aplicada mesmo multidisciplinarmente? Ela pode ser aplicada para todos os tipos de empresas, tá? E pode ser o conhecimento em si, né? Pode ser adquirido por qualquer profissional. Então, você não precisa ser engenheiro, você não precisa ser biólogo, você não precisa ser designer. Você só precisa ter interesse em aprender biomimética. Basicamente é isso. O que hoje a gente atua com diversos tipos de empresas. Então, desde a empresa mineradora, empresa de polímeros, empresas gestão pública, empresa de cosméticos, empresa de publicidade, enfim, é muito amplo as Nossa, possibilidades, né? Porque de que cada uma a gente legal. vai fazer um serviço, tá? Uhum. Então, assim, o meu conselho inicialmente, você realmente chamar um especialista nessa linguagem, né? Um tradutor, então, que é um biomimeticista, que é o que a gente faz na Amazul. Então, na Amazul, a gente possibilita essa aplicação dessa ferramenta de inovação dentro das empresas, né? E a gente monta, enfim, equipes que vão corresponder, que vão conseguir resolver o desafio que a sua empresa tenha. Mas é muito bom, assim, é muito legal você ver que você pode resolver qualquer desafio de qualquer empresa olhando para a natureza. Então, eu tenho uma frase Que minha que eu legal. sempre falo que é a natureza. Você assistiu o meu TEDx, você deve ter visto o que eu falei. Ai, me desculpa. Eu virei minha Imagina, câmera. Tá uma bagunça lá atrás. que Voltei. voltou. A frase é assim: a natureza pensou nisso primeiro. Então, seja lá no que você estiver pensando, a natureza com certeza já pensou nessa solução. Então, assim, Nossa, que legal. é muito legal, mas desde que você faça a pergunta certa para ela. Uhum. Mas ela com certeza já pensou nisso primeiro que você. Ela evolui há bilhões de anos, né? Então, assim, a gente usa benchmarks de 30, 40, 50 anos, 10 anos, um ano, não Sim. importa. Porque a empresa tá referência a tal coisa. Só que assim, a natureza ela vem evoluindo, se desenvolvendo há bilhões de anos, né? Então, o convite que fica é, tá, se todos os organismos que ainda existem aqui, é porque eles estão exercendo a função deles da maneira correta. Senão, Sim. eles são extintos, né? Quando não tem influência do homem no meio, mas Bom, daí a gente não precisa entrar nessa parte. Mas, assim, de forma geral, né? Se ele ainda existe, é porque ele está cumprindo com a função dele dentro do ecossistema, né? Então, assim, o que a gente pode aprender com isso, né? Como que a gente pode aprender com essa estratégia também? Então, por que isso que a gente legal. olha para a natureza, porque ela tem conhecimento é um benchmark de bilhões de anos, né? Então a gente muda a nossa chavinha, assim, e começa a olhar para novas possibilidades, realmente. E é muito legal, porque aí sim a gente faz uma inovação de verdade, né? A gente faz uma inovação que é disruptiva, que é uma inovação, que é algo que realmente não foi feito ainda, né? Não é você repetir mais do mesmo, melhorando um Sim, pouquinho, né? com Não é você certeza. somente otimizar algo, é você olhar um Uhum. olhar muito sistêmico, assim, do impacto que você está causando ao criar uma solução, né? Então a É natureza, verdade. ela é muito fantástica, assim. Realmente, depois que você começa a entender a linguagem dela, a se conectar, a ver as tantas possibilidades que a gente tem de criação, eu falo, é um caminho sem volta, é muito apaixonante, né? Quem já tá mergulhando cada vez mais nesse universo, tenho certeza que concorda comigo, assim. Então, E não é consegue muito mais voltar, especial. né? É um caminho sem volta, quase. Tem até uma frase que fala, né? Depois que você, eu não vou saber de quem que é, mas é que depois que você troca, né, as suas lentes, você não consegue mais ver o mundo da mesma forma, assim. Então, eu É. acho que é muito isso, assim. Quando o seu olhar já foi transformado, né? Sua consciência já foi transformada. Então, você não vai voltar para o Uhum. estado inicial. Não faz nem sentido, né? A gente nem quer voltar, a gente quer Sim, continuar evoluindo, né? Continuar aprendendo, evoluindo. E, então, acho que é esse o caminho, assim. E aí, a gente está falando muito sobre novas economias, né? Cada vez mais.
economia generativa, economia colaborativa, economia circular. Sim. Quem que já é colaborativo, né? Quem que já é circular? Quem que já é regenerativo? A Quem que natureza, faz né? isso antes? A natureza. Uhum. Né? Então, assim, se a gente quer que os nossos modelos de negócio se encaixem nas novas economias, que os nossos processos correspondam a essas novas economias, a gente vai ter que começar a aprender com quem já está fazendo isso. Uhum. Que é um benchmark da natureza. E o mais impressionante, talvez por isso a nossa resistência, é que é acessível para todo mundo, né? É uma fonte, é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, né? Um laboratório de P&D gratuito. Então, desde que você saiba conversar, né? Na linguagem certa. Mas, assim, Exatamente. é isso. Então, a gente começar realmente a olhar para as possibilidades que a gente tem, né? De aprender com quem veio muito antes da gente e está fazendo aí projetos de sucesso, né? Que estão funcionando, que estão durando, que estão gerando resultados positivos para si como organismo e para todo o ecossistema do qual fazem parte. Então, trazer isso, essa inteligência realmente para as nossas empresas é muito transformador, né? Transformador para as empresas e para a sociedade também, né? Porque a gente inevitavelmente é afetados por isso. Sim, a gente faz parte, né, também, porque eu trabalhei muitos anos e eu via que as pessoas, elas, em algumas empresas, né, elas esqueciam que as empresas eram feitas de pessoas. Então, era quase que se a gente separasse, quase que se a gente virasse um robô na hora, por exemplo, de mandar um e-mail. Então, assim, é muito maluco isso, né? Como é que a gente vai automatizando tanto os nossos processos humanos também, que chega uma hora que a gente fica, mas isso é humano mesmo, né? Fica até uma relação estranha. E eu queria te perguntar como é que foi o processo de criação do Amazul? Como é que você começou a pensar realmente em oferecer serviço também para empresas e empreender realmente com o tema da biomimética? Bom, Ana, primeiro que, complementando um pouco da sua fala anterior, né, das empresas, assim, nós não somos só parte da natureza, né? Nós somos natureza. A natureza, Então, acho é que isso, verdade. eu acho que isso é muito importante da gente começar a falar mais e ter mais consciência disso, né? Nós somos natureza. Então, a gente Sim, criou uma desconexão porque a gente se muito colocou como uma grande. espécie superior e dominadora, né? A gente vem muito dessa questão do domínio. Então, a gente precisa aquietar um pouco a nossa inteligência no sentido de nos colocar no lugar de mais humildade, né? Para a gente poder aprender a aprender com a natureza. Então, isso é essencial. E nos Uhum. entender como sendo essa natureza. Né? Isso também cria uma responsabilidade maior sobre as consequências das nossas escolhas e nossos atos, né? Inclusive. Então, acho que a partir do momento que a gente se entende como sendo natureza, a gente também cuida mais dela, né? É Acho verdade. que também é bem importante isso. E quando eu fundei a Amazul ela nasceu justamente com o propósito de trazer, de possibilitar que as empresas utilizassem a biomimética como metodologia de inovação, né? Como metodologia de criação, de desenvolvimento, de transformação, né? Interna e externa. Então, ela veio de uma forma, foi muito natural, assim, eu estudei, eu tenho já essa veia empreendedora, né? Eu trabalhei por mais de 10 anos, então, dentro da indústria mesmo, né? Que nem eu te comentei, trabalhei tanto na parte de criação quanto na parte de gestão de qualidade, de gestão estratégica, de gestão de pessoas. Então, eu vinha com um background já bem amplo. E aí, quando eu terminei meus estudos de biomimética, depois de um tempo eu vi que realmente a gente precisava tornar isso possível, acessível para as empresas aqui no Brasil, né? E aí a gente faz parcerias também com outros de outros lugares do mundo, mas o foco foi, Uhum. bom, a gente tem uma Amazônia inteira, a gente tem diversos tipos de ecossistemas em diferentes estados, né, do nosso Sim. país. Então a gente tem uma inteligência da natureza gigantesca disponível para a gente no país, né? A gente está desperdiçando essa inteligência se a gente não estiver olhando para ela como fonte de inspiração, né? Então, a Amazônia nasce com esse propósito, realmente, levar a inovação consciente através da biomimética para as empresas aqui no Brasil, né? E aí a gente vem fazendo isso e tem sido realmente o que tem me trazido a grande realização profissional, né? Que Que é legal. ver a gente podendo impactar positivamente as empresas e a consequência disso é a sociedade e o planeta, né? Todo Sim. mundo sendo impactado de uma forma saudável.
E foi muito novo trazer isso quando você começou. Foi em que ano mesmo? Foi assim, muito diferente trazer isso para o Brasil? Ou você Foi, já tinha gente querendo esse tipo de serviço e ainda não existia? eu acho que as pessoas, de forma geral, elas querem esse serviço, né? Elas não sabem como chamar o que elas Uhum. querem, porque é muito novo, né? Sim. Então é meio assim, ó, sabe isso que você está querendo? Se chama biomimética. A gente faz isso. Existe uma Aham. metodologia para isso. Basicamente é isso. A gente precisa muito educar, né, as pessoas ainda, porque Sim. existe interesse, mas ainda existe pouco conhecimento da área, né? Então a gente passa muito por um processo de ensinar o que é a biomimética. Foi por isso que a gente abriu também esse braço de educação corporativa, né? E também universitária, então atuo às vezes dando aulas em algumas universidades, para que a gente possa contar, né, e explicar o que é a biomédica, mostrar o que é a biomédica, mostrar que é possível a gente fazer inovação a partir dessa inteligência da natureza. E aí o caminho natural foi esse, porque afinal de contas as empresas aqui no Brasil elas queriam isso, mas de fato elas não sabiam como fazer isso. Então, mas assim, é um caminho lento, né, Ana? Sim. Porque é muito novo. Então, assim, é Uhum. muito novo, tá? A gente começou a trabalhar com isso em 2013. Não, 2014, a gente voltou em 2013, eu morei nos Estados Unidos, aí em 2014 eu voltei. E aí, em 2014, a gente começou realmente a atuar aqui no mercado brasileiro. Então, para te ver, né, a gente já está há bastante tempo, são pelo menos 6 anos de empresa, Uhum. mas desde que eu comecei a estudar já vão aí 8 anos. Então, e mesmo assim, o tema ainda soa como novidade, né? Então, a gente precisa de fato ter muita paciência no que é ensinar o que é isso, mostrar como pode ser aplicado, mostrar que de fato faz sentido a empresa olhar para isso como uma solução de inovação Sim. para levar, né, para os seus processos, enfim, para os seus líderes. E aí é muito ampla a forma que a gente pode atuar, tendo a biomimética como ferramenta, né, para Uhum. conduzir esse processo. Mas é bem desafiador, Ana, assim, é bem desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que inovação é isso, né? Inovação é você querer surfar uma onda que ainda ninguém está surfando, mas você está vendo Uhum. que ela vai te levar num lugar incrível. Então, vamos lá. Vamos aos poucos, assim, conscientizando e aplicando, né, essa ferramenta, levando esse tipo de solução. Você Para mim falou foi, isso, eu foi esse lembrei processo. até. Como? Desculpa. Você falou isso, eu lembrei até de mim. Porque eu quero trazer também uma nova abordagem para o setor marítimo, que é um setor hiper tradicional e que é um setor que também precisa de, digamos, novidades. E que está procurando por isso também, mas é o que você falou, não sabe ainda colocar um nome nisso que ele procura. E aí eu tô pensando, você sabe de algum caso, de alguma empresa ou de algum lugar que aplicou a biomimética inspirada, por exemplo, em algo que está no oceano? Sim, a gente tem alguns cases hoje, a gente tem, acho que um dos mais famosos agora me fugiu o nome, mas da Sharklet, que Sharklet. eles olharam para a pele do tubarão, tá? Para reproduzir um biofilme que é aplicado em paredes ou em materiais. E esse biofilme, ele evita a dispersão, né, de vírus e bactérias. Então, assim, Nossa, ele pode ser super usado em propício para agora, hospitais. Totalmente. Ele né? pode ser usado em hospitais, ele pode ser usado em aparelhos cirúrgicos, por exemplo, né? Então, ele foi inspirado na pele do tubarão. Por quê? Porque eles foram ver que na pele do tubarão não fica nada grudado, né? Uhum. Assim, os animais, os outros bichinhos não conseguem grudar por causa da estrutura dessa pele, da nanoestrutura dessa pele. Então, eles reproduziram essa inteligência nesse biofilme. E aí faz com que tenha essa proteção aí nessas paredes. A Sharklet é uma empresa já dos Estados Unidos consolidada, né? Assim, já é possível você consumir os produtos dela. Além disso, também olhando para perto do tubarão, a gente tem o exemplo da Speedo, né? Quem lembra das Olimpíadas, né? Do Phelps, ele
usou uma roupa que na época causou aí algum, né, um bafafá, porque Muita gente falou disso. que ele tá roubando, tá não sei o que. Eu falei, cara, não tá. Ele tá usando uma tecnologia avançada, que nem você ter um carro popular e você ter uma Ferrari. É um Sim. carro. É um carro. Você escolheu, né? A sua equipe botou você para concorrer nessa corrida com o carro popular e o outro foi de Ferrari. Uhum. Então, assim, quem tá certo, quem tá errado? A equipe que não se preparou. Então, a Speedo perguntou: qual é o animal mais rápido e pesado dentro da água? É o ser humano? Não é. O ser humano não é um Até animal porque a aquático. gente nem é pesado, né? Não, e o ser humano é um animal terrestre. Né? Então não adianta eu querer entender a aerodinâmica necessariamente do meu corpo para melhorar meu desempenho na água. Eu preciso aprender com quem sabe fazer melhor naquele ambiente. E aí eles olharam para o tubarão. Como é que um bicho que pesa toneladas consegue ser super ágil e super rápido? Aí eles foram descobrir de novo. A nanoestrutura da pele do tubarão faz com que não exista atrito com a água. Então, isso faz com que o tubarão ele consiga andar, fluir na água, Sim. né? Sem esse atrito. E aí o que o pessoal da Speedo fez foi reproduzir de novo essa nanoestrutura da pele do tubarão no tecido inteligente dessa roupa de natação. Que fez com que tivesse menos atrito da água, assim o atleta desliza mais. Isso não tira o benefício do Phelps de ser um excelente atleta, né? Ele realmente é diferenciado. Mas com certeza contribui para o desempenho dele. Sim, então, só aliou ali a alta performance dele, né? Exato. Assim como, que nem eu falei o exemplo do carro, não adianta você estar com o melhor carro se você não for um bom motorista, né? É meio isso, assim. Então, você realmente entender a inteligência que tem por trás, mas reconhecer o esforço e a capacidade de execução, né, de quem está usando necessariamente a roupa, o carro, enfim. E é muito bacana da gente ver, né, as inúmeras possibilidades que tem, né? Assim, a gente hoje tem também a Pax, que eles criaram sistemas de geração de energia que fica embaixo da água. Então, são pás, como pás eólicas, mas embaixo do oceano, porque as correntes marítimas, elas têm um processo cíclico que se repete. Então, estudando... É para energia? Gera energia. Ah, é super legal isso. Eu lembro de ter visto que aqui na Europa tem alguns projetos assim que acontecem no mar. Teve, inclusive, a gente tem, né, vários países, eu acho que Portugal já teve até a geração de energia acontecendo ali na costa, porque tem essa captação, muitas vezes, da energia da onda, ou da energia solar também, né, que pode acontecer, ou até da energia eólica. Então, eu acho esse assunto muito interessante até. E até é engraçado que você falou disso, eu lembrei que... Esqueci do que eu ia falar, desculpa. Lembrei, mas já esqueci. Não, mas eu acho assim, é porque o oceano é um lugar tão rico também pra gente olhar. Ele é muito esquecido, assim, entre as pessoas que estudam geralmente, né, a parte terrestre do meio ambiente, o oceano é muito esquecido e é muito desconhecido ainda. Então, acho que para quem trabalha com o oceano, que está ouvindo aqui a gente depois, é interessante também pensar nessa parte, nesse aspecto, né, da biomimética e como trazer a inteligência do oceano também para processos humanos, né? A gente tem muitas coisas legais, assim, que vem dos oceanos, sabe? Assim, a gente precisa realmente... que eu entendo o oceano em si como mais um ecossistema. Obviamente é um ecossistema, mas como um outro planeta. É quase como se planeta, fosse, né? É outro planeta que tem suas diversas camadas e profundidades e tipo de seres, tipos de animais, assim. Tem muita inteligência ali, tem muita inteligência. Então, o que a gente precisa realmente, talvez, seja aproximar, né, esses biólogos marinhos, quem estuda o oceano mesmo. Oceanógrafos. Oceanógrafos, obrigada. Então, os geólogos também trabalham isso, ali. aproximar todas essas pessoas de quem é designer, de quem é engenheiro, de quem é biometricista, né? A gente começa a criar esse tipo de grupo, de equipe, porque aí a gente consegue, de fato, entender essa inteligência. Porque é bem complexo, né? É um universo muito complexo, o oceano. Mas tem muitas soluções. Até eu postei um vídeo no meio GTV na Amazon,
onde eu trago, então, os 9 cases biomiméticos que hoje são os finalistas do prêmio Ray of Hope Prize, que é o prêmio de biomimética, né, de US$ 100.000. A Ray Anderson Foundation dá esse prêmio de US$ 100.000 para desenvolver uma empresa com uma solução biomimética. E aí é Que sensacional, legal. porque é muito legal, assim. E eles e desse ano, as soluções tinham que ser para evitar pigmentos tóxicos, né? E proteger a vida marinha. Então, quem quiser depois, tem a parte 1 e 2, tá? Eu separei 1 e 2. Tem no YouTube da Amazul, tem link na minha bio. E tem no IGTV também da Amazul. Então, cada um consome o conteúdo onde preferir. E Eu aí gosto vocês mais de conseguem vídeo ver. também. Como? Os dois são vídeos, né? IGTV Os e dois são YouTube. vídeos, isso. E Tá. no YouTube e no IGTV. E aí você consegue ver 9 cases, já falando realmente, todos eles são conectados com soluções que protegem a vida marinha ou que são inspiradas na vida marinha para encontrar alguma solução, enfim, né? Para, enfim, levar a solução para o mundo. Então, é muito legal da gente ver. Assim, eu tô usando esse exemplo, mas tem muitos outros exemplos, né? A Pure Bond é uma cola que ela não tem formaldeído, que ela é usada para criar compensados de madeira sustentáveis. Então, a Pure Bond também é outro exemplo que é inspirado nas conchas, em como que as conchas grudam nas rochas. Então, tem outro IGTV que é sobre isso, é o IGTV sobre adesivos, tá? Então, Legal. são soluções cirúrgicas e soluções para a indústria madeireira. Então, assim, é legal de tu ver que um organismo, ele é tão inteligente que ele vai levar uma solução, tanto, sei lá, para a indústria madeireira, como para a indústria da medicina, né? Então, assim, as possibilidades são muito grandes. Tem muita coisa. O oceano, assim, é um dos meus lugares favoritos para olhar, para encontrar soluções. É realmente Os meus também. impressionante. Não, e é muito rico, né? E também saber que a gente mal conhece o oceano e que a gente está realmente somente agora começando a entender o que é que tem lá dentro é fascinante. Por exemplo, a vacina do coronavírus, ela vem de um caranguejo, né? As pessoas não ligam muito essa chave. Por que que a gente precisa de proteger o oceano? Por que que a gente não proteger, né? Mas assim, conservar, regenerar esse ambiente? Justamente por isso, porque, por exemplo, a gente tem uma vacina que está vindo de lá agora, né? Por causa do sangue azul desse caranguejo, que é todo especial para fazer a vacina, etc. E várias outras vacinas. Então, né, isso até pode ser aplicado depois na criação de soluções para a saúde humana também, não é verdade? Com certeza, com certeza, Ana. Eu acho que, assim, o grande segredo da vida, ela tá muito no oceano, porque a vida começou no oceano. É verdade. Né? Quando a gente olha para como que surgiu a vida na Terra, né? É bem legal, a gente até tem um calendáriozinho que a gente faz uma viagem assim, né, de bilhões de anos em um ano, né? A gente abre um calendário de um ano como se fosse bilhões de anos. Eu já vi isso, é muito chocante, né? Que a vida humana está ali nos últimos segundos. Segundos, exato. Nós existimos há segundos e a tecnologia existe há um segundo, né? Nossa, tudo que a gente conhece hoje. Então, assim, cara, assim, ó, tem coisa acontecendo há muito mais tempo, muito sabe? Mais tempo. A gente não tá olhando. Então é muito legal quando a gente entende que a vida nasce no oceano, né? A primeira forma onde a gente vê vida existindo, surgindo, vem dali. Então só isso para mim já é um grande indício de que muitos dos segredos, né, do que a gente precisa para ser mais saudáveis, para encontrar soluções para nós, tá ali. Só que é um universo, que a gente falou, é um universo complexo para nós que não somos animais marinhos. Né? Que não somos animais aquáticos, necessariamente. Então, se torna mais difícil da gente conhecer e explorar esse ambiente. Mas quanto mais a gente se permitir, com muito respeito, né, mergulhar ali e aprender, nossa, eu acho que a gente vai encontrar coisas muito impressionantes mesmo, assim, de verdade. Que nem agora você falou da vacina. Esse ano o tema do Ray of Hope Prize foi também sobre oceanos, então a gente vê que, né, estamos tá indo para esse caminho, né? Estão nos mostrando um caminho. Eu acho que é muito importante a gente começar assim
A olhar a, para isso, a né? olhar para isso. Você falou desse calendário, né? Eu já tinha visto isso em forma até escrita, que foi naquele livro Sapiens, né? Do Uhum. Yuval Harari. Harari. Eu amo aquele livro, assim, de paixão, um dos livros que eu mais gostei de ler. Tem uma visão um pouco pessimista até do futuro, pronto, mas eu lembro, ontem até eu estava vendo um vídeo sobre o caranguejo, né? Que eu tô falando do Covid, e esse caranguejo, ele tá no planeta Terra há 100 milhões de anos. Os humanos estão há cerca de 300 mil. Então, assim, o bichinho já passou pela extinção dos dinossauros e ele sobreviveu. Seja lá o que aconteceu, né, na extinção dos dinossauros, ele sobreviveu até hoje. Então, assim, ele tem muito mais inteligência acumulada como espécie do que nós, né? Porque ele já está muito mais tempo no planeta e já se adaptando muito mais do que a gente. A gente vê que existe a espécie, né? Todas as espécies que vieram antes da gente estão muito relacionadas a essa ancestralidade, né, Ana? E como é importante a gente respeitar quem veio antes e Uhum. aprender com esses ancestrais, né? É muito doido a gente falar isso, mas assim, tem até um aspecto muito interessante da gente olhar realmente para os nossos ancestrais humanos mesmo, né? Antigamente as pessoas eram muito mais conectadas com a terra, né? Eram muito mais conectadas com a Sim. natureza. Então a gente vê Hoje Da a gente não Vinci, é, né? a gente vê Da Vinci assim sendo um gênio exponencial, trazendo inúmeras soluções, criando máquinas e tudo mais, olhando para a natureza. Gaudí, né? Olha o que é Barcelona, Uhum. gente. É Né? Assim, verdade. Eu que é venho do uma design, eu coisa. sou apaixonada por aquele parque Güell, né? É um lugar É, assim que você entra, você fala, gente, é quase uma experiência ali, né? Não é nem um parque é. aquilo, é uma obra. A La Sagrada Família, tudo assim. E aí toda a inspiração vem da natureza. Então, assim, Uhum. quem veio antes da gente sabia disso muito bem. Os nossos avós, né? A questão da terra, a maioria, né, das pessoas tem esses ancestrais, né, que eram da terra, que eram, enfim. Sim. E aí a gente, em algum lugar, a gente desligou essa chave, sabe? A gente desconectou total. Então, o convite que fica é a gente realmente olhar para quem veio antes e ter humildade para aprender. E isso tanto dentro das outras espécies que você trouxe, né? Putz, esse organismo vivo, ele estava aqui há muito tempo antes da Uhum. gente. Então, com certeza, nas células dele, ele tem uma inteligência evolutiva muito maior do que a gente. Assim como quem veio antes da gente, como espécie humana, também já tinha essa conexão com a Terra. Ah, eram outros tempos, tá tudo bem. Uhum. Mas o convite agora é que a gente entra, né, no que a gente chama de a, a era da ecologia, né? Então, o Satish Kumar, ele traz que a gente sai da era da economia e passa a entrar na era da ecologia, né? Então, economia tudo que a gente fez até agora, que é administrar o nosso planeta casa. E tá incrível, tá ótimo. A gente criou o celular, por isso que a gente tá falando assim, né? Internet, computador, carro, tá tudo lindo. Mas o convite que vem agora é da gente esse movimento mais naturalista, né? Da gente voltar a se reconectar com a natureza. Então a gente vê Sim. muito forte esse movimento da economia do feminino, economia circular, economia regenerativa. E aí, da onde que vem isso? Isso vem desse século da ecologia que a gente está entrando, que é logo é conhecimento, né? Eco é casa. Então eu começo a querer conhecer esse planeta Uhum. casa. E isso é muito fantástico, né? Eu começo a querer conhecer esse planeta casa e não somente administrá-lo. Sim. E essa é a grande sacada, porque assim, se eu falar para você que eu vou entrar na sua empresa hoje para administrar a sua empresa, você vai dizer, não, você não conhece nada. Como é que você vai É administrar a minha verdade. empresa? Eu vou dizer, Sim. não, eu sei tudo, deixa que eu administro, eu sou ótima administradora. Você vai dizer, não conhece, não vai dar certo. Mas a gente fez isso com A o gente faz isso com a planeta. natureza, A né? gente A fez gente isso com a faz isso o tempo natureza. Deixa que eu inteiro com a natureza. administro, deixa que eu extraio os recursos, deixa que eu mando Sim. aqui. Ah, você conhece? Não, não conheço nada, mas assim, eu administro muito É. bem. Aí a gente tá fazendo toda essa doideira que a gente tá Esse vendo de Aue. destruição, né? Esse auê que a gente tá É causando no verdade. planeta. Aí o convite que vem agora é realmente da gente, né? Ó, peraí, vamos aprender? Vamos aprender com ela? Uhum. Né? Então, assim, a biomédica é um dos caminhos possíveis, né? Ele é um caminho mais técnico, assim, no sentido de solução industrial mesmo, mas tem vários outros que estão levando para esse direcionamento, realmente, né? De ter mais consciência com a nossa relação com a natureza. E é extremamente, né? É extremamente.
importante. Giane, eu tô amando a nossa conversa, porque eu gostei muito dessa sua visão que você trouxe para mim, foi completamente nova, disruptiva, assim, gostei mesmo. Eu queria que você, agora para a gente encerrar essa live, trouxesse uma dica aí de 2 livros para o pessoal, se você sabe assim, de algum livro para quem também talvez é um pouco leigo no assunto, mas quer aprender mais, quais livros sobre biomimética você indicaria? Então, Ana, a gente hoje, assim, não tem uma literatura muito grande no que se trata de biomimética, tá? Mas a gente tem vários livros, várias literaturas que conversam com esse universo, né? Então, assim, até na Amazon, no Instagram da Amazon, a gente tem uma hashtag que se chama Amazon Books, né? AMAZU Books, BOKS, que a gente tem todas as dicas, quase, sei lá, de Vou duas em escrever duas, aqui. três, a gente coloca sugestões de livros, tá? Então, assim, aperta na hashtag que você vai encontrar vários livros que a gente já indicou. Acho que o primeiro livro essencial, assim, de biomimética, que é a Bíblia da biomimética, né? É o Biomimética e Inovação Inspirada pela Natureza, que quem escreveu foi a Janine Benyus, que é a mãe da biomimética, né? A fundadora do Biomimicry Institute e do Biomimicry 3.8. E foi minha professora, então tenho um carinho muito grande por ela. Então esse Que livro legal. é essencial, né? Tipo assim, você tem que ler. A gente tem outros livros que são muito legais, que se relacionam também, né? A gente tem o Reinventing Organizations, né? Reinventando organizações, onde a gente começa a olhar para as organizações de uma maneira muito mais sistêmica, muito mais regenerativa. Então, acho que também é bem legal, esse livro é bem legal, é do Frederic Laloux, né? A gente tem o Soil Soul Society, né? Solo, Alma e Sociedade, que é o do Satish Kumar, que é uma leitura muito transformadora também. Tem o The Nature of Investing, que é para quem gosta dessa parte mais financeira, de impacto econômico, né? De trabalhar com essa questão da sustentabilidade, que é da Catherine Collins. Ela foi minha colega, inclusive, no curso de biomimética. E esse livro só em inglês, no caso, né? Mas na Amazon você encontra. Então, assim, tem o Tribal Leadership. Enfim, tem Uau! muitos Eu acho que eu vou procurar por livros. todos. É muito legal, assim. Eu tenho uma biblioteca bem grande, assim, de leituras. E deem uma olhada na hashtag. Tem muitas coisas boas, assim. Mas acho que o primeiro, assim, para começar mesmo, o bacana é começar pelo da Janine, né? Que é o Sim. Biomimética e Inovação Inspirada pela Natureza. A partir daí, você começa a mergulhar nesse universo e aí começa a encontrar essas leituras que se correlacionam. Tá Mas bem. eu já vi que Muito é um caminho sem obrigada. volta, você vai se apaixonar. É isso, né? Que não dá, assim, depois... Eu também, quando eu comecei a olhar até para minha própria, digamos, pegada, né, ecológica que a gente acaba deixando, e para minha própria relação com a natureza, eu comecei a mudar muita coisa ao redor de mim. Não dá para você seguir um caminho, olhar para isso e querer voltar ao que você era antes, né? Não tem como, é como se você abrisse uma porta e dali só tem um caminho para você ir, porque é muito difícil ter a visão que você tinha antes, é mesmo uma mudança de cabeça que acontece e não tem como voltar para o velho pensamento. Até porque a gente vem falando muito disso agora, nessa época, né? O velho pensamento não estava dando certo. Então, vamos criar coisas novas e diferentes e justamente inspiradas na natureza que elas podem dar mais certo. Totalmente. Esse é o segredo para a gente poder continuar evoluindo de uma maneira consciente e saudável, né? Então, acredito. E é Obrigada, muito bom ver Giane. mais pessoas entrando, né? Acreditando nesse caminho também. Acho que só assim a gente realmente consegue uma transformação sistêmica. Muito Sim. obrigada, Ana, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo e agradeço todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir depois também. Obrigada Obrigada, mesmo, Giane. gente. Eu adorei essa visão e foi mesmo diferente. Acho que você abriu os olhos aqui de muita gente. Obrigada mesmo e sucesso no seu trabalho, que eu acho ele incrível. Eu já conhecia já de bastante tempo, tinha muita vontade de conversar com você. Então, obrigada Obrigada. mesmo por aceitar esse convite. Fico muito feliz. Gente, sigam a Amazon para saber mais de biomimética, tá bom? Isso mesmo. Até mais. Quais são os seus links? Então é Amazubio e Giane Broco. Depois a gente Isso, deixa aqui na arroba descrição. AMAZU, né? Amazon.bio, ponto bio. Bem Tá facinho de bem. achar no Instagram, tá bom? Obrigada, Giane. Obrigada, Uma boa Ana. tarde para você no Brasil. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.